Por onde que eu posso começar? Aonde que eu acho alguma forma de achar um método assim que realmente vai estar dando certo, que eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou desistir. E agora? Bom, para que você consiga encontrar isso, você vai precisar estar assistindo aula experimentais em lugares que você acredita que pode ser o lugar ideal para você. Por exemplo, aqui na LOL a gente dá um curso gratuito de 1 mês para quem tem vontade de estar conhecendo nossas aulas para ver se a pessoa gosta e ver se é isso que ela quer. Existem outros lugares que também fazem isso para você ter a chance de estar conhecendo. Se você fizer uma aula e se identificar, ver que você conseguiu aprender, não importa o lugar que você esteja, você vê que você está aprendendo, você pode considerar que aí é um lugar ideal para você dar o primeiro passo e começar a aprender inglês de um jeito que você vai estar conseguindo. Qual que é um erro que as pessoas fazem dentro disso? A maioria do pessoal que tenta aprender inglês que dá errado, eles começam um método, começam um curso, um programa, um aplicativo que eles não conhecem. Eles já começam investindo em algo que não conhecem. E aí, por exemplo, tem escolas que cobram multas para você estar desistindo do curso. E aí, nisso que você já começou, você não quer pagar a multa. Então você fica, e agora? Não estou gostando, não estou aprendendo, mas também não quero pagar a multa, então eu vou até o fim. E aí que tu tá lascado. É essa a grande realidade. Então, para você não cair numa dessas, você sempre pergunta para a escola. Posso assistir uma aula grátis? Posso ver alguma coisa aí de vocês, mas participando mesmo de modo gratuito para ver se é isso que eu quero? Se a escola falar que não, sai dessa que as chances de você não se identificar começam a aumentar e as chances de arrependimento vai ficando lá em cima também. Então, só de você testar uma aula gratuita, você já consegue saber por onde você pode estar começando. Legal? E para concluir, eu quero deixar para você como que eu fiz para estar conseguindo aprender a falar inglês, aonde que eu errei, aonde que eu acertei e como que o método influenciou na minha jornada rumo à fluência. Eu decidi aprender a falar inglês com 14 anos. Até então, tudo que eu conhecia de inglês era o inglês do ensino médio, de escola pública, que cá para nós era uma porcaria, alright? Então eu não gostava muito, não conseguia entender, achava que o inglês era para mim e eu achava que eu nunca ia aprender. Porém, quando eu bati mais ou menos 14 anos, eu tava com a minha banda já, né? Que eu tava começando a tocar, então tava com a minha banda e eu queria cantar em inglês na minha banda, né? Eu queria fazer cover de Green Day. E por isso eu decidi estar aprendendo a falar inglês, tanto pela música para eu poder cantar na minha banda, quanto para poder salvar um joguinho chamado Zelda, que eu gostava muito do Super Nintendo. E nisso que eu comecei a fazer aula numa escola de idiomas, o que eu percebi? Eu percebi que a minha professora da escola de idiomas era muito diferente da minha do ensino médio. E a partir daqui eu entendi que o método que ela usava me deixava mais à vontade. Quais coisas que ela fazia que me deixavam à vontade para entender o idioma? Ela traduzia algumas coisas que ela falava, se eu tinha dúvida ela me respondia, ela era atenciosa, ela me motivava, ela falava quando eu estava indo bem, ela falava onde eu poderia melhorar, diferente da do ensino médio que era só abra o livro, faça a atividade e verbo to be. Entende a diferença? Só que durante o curso, infelizmente, teve troca de professores, né? Onde eu estudei. E em algum momento eu tive uma professora muito ruim, muito ruim. E essa professora me deixou com vontade de desistir. E até então eu não entendia que era o método. Para mim era tudo igual, né? São pessoas ensinando e não mudava. Na época eu não entendia o quanto que o método tinha poder. E essa segunda professora, ela já não traduzia, então eu já não entendia. Ela falava com o pessoal só em inglês, então só os mais inteligentes, colocamos assim, conseguiam falar com ela. Os que eram mais devagar, no caso eu e alguns, ficávamos para trás. E isso me desanimava, a ponto de eu querer desistir 3 vezes enquanto eu estudava com ela. Faltando 6 meses para eu concluir o curso, eu conheci professores incríveis
que mudaram o meu modo de pensar sobre o inglês de novo e me colocaram um objetivo na minha vida com o inglês e me ensinaram com um método que realmente dava certo. Então tinha dinâmica, tinha atividades divertidas, a gente conversava em inglês, mas num nível que eu conseguia conversar, que eu conseguia entender o que eles estavam falando. Então não era aquele negócio, pega o livro, não, vamos na prática mesmo, vamos fazer junto, vamos fazer aquilo, vamos fazer um jogo de tradução simultânea, a Clever começa, e era muito legal, muito empolgante, que me dava ânimo para querer ir uma aula, querer outra. Depois eu tive um outro professor também, que esses bons foram Teacher Luiz, Teacher Diego, Teacher José, que todos eles tinham qualidades específicas que me motivaram para querer estar aprendendo o idioma. Ou seja, o método que eles usavam faziam que eu queresse estar aprendendo. E nisso, quando eu me formei, que eu decidi também dar aula de inglês, foi quando eu criei um método próprio, onde eu consegui juntar tudo que o pessoal fazia dar certo e consegui eliminar tudo que o pessoal fazia dar errado. E é por isso que pouco tempo depois que eu estava dando aula de inglês, que meus alunos começaram a falar para mim: Mestre, por que você não abre sua própria escola? Por que você não abre sua própria instituição de ensino e tudo mais? E aí, com esse incentivo, eu abri a Loi Idiomas. E foi dessa forma que eu consegui estar aprendendo a falar inglês com um método que dava certo e consegui criar um método ainda melhor, replicável para os meus alunos. E é por isso que quando você vê o pessoal comentando da gente, sempre tem bastante elogios, bastante comentários positivos, que é porque a gente seguiu essa estratégia quando a gente começou a dar aula. Que é exatamente isso que você precisa estar fazendo hoje. Ou seja, o resumo para você conseguir falar inglês, conseguir aprender o idioma e nunca mais parar no meio do caminho é: primeiro passo, busca um método que funciona. E aí, dentro desse método, o que você precisa ter? Uma sequência lógica de aulas, ou seja, um conteúdo, uma programação que vai da aula 1 até a última aula, mas em sequência, que hoje em dia é muito difícil achar isso. Segunda coisa, ao invés de estudar de modo aleatório, em diversos lugares, buscar um negócio sólido que realmente vai estar dando esse passo a passo para você. Terceira coisa, colocar consistência nos estudos, que nem o exemplo do coelho e da tartaruga. Dar uma mescla ou entender qual que é o seu perfil, seguir um deles ou mesclar os dois. Legal? Seguindo esse passo a passo, dentro de um método que funciona, em pouquíssimo tempo você vai estar conseguindo falar inglês fluentemente, coisa que às vezes alguns alunos levariam de 5 a 10 anos para conseguir, você pode estar conseguindo dentro de 1 ano, se você conseguir seguir essas dicas que eu te passei hoje, dentro de um método que funciona.